Irmãos, bom dia com a graça de Jesus. Essa manhã nós vamos conversar um pouco sobre as datas de algumas igrejas que foram criadas. Eu vou explicar para vocês. Primeiramente, a igreja que Jesus edificou. A primeira foi a dele. Ele, quando antes de morrer, faltava questão de alguns 6 meses antes da morte, ele chamou seus discípulos em um local e perguntou a eles: quem diz aí por fora que eu sou? Vocês ouvem alguém dizer que eu sou quem? Um disse Jeremias, Ezequiel, Malaquias, e outros que dizem que é João Batista. E você diz que eu sou quem? E aí Pedro levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse claramente: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, vírgula, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existe polêmica por aí, principalmente da Igreja Católica, que aquilo ali não foi. A pedra é Pedro mesmo, mas não pode. Precisa entender as coisas de Deus direito. Foi sobre a verdade que Pedro falou. Tu és o Cristo, tu és a pedra angular. Então, a igreja foi edificada naquela pedra, naquela base. Então, prezados, quando foi, ele anunciou que edificaria sobre esta pedra, edificarei. Está no futuro, está no plural. Então, aconteceu tudo, foi morto na época da Páscoa, todo mundo sabe o que aconteceu, desde o nascimento dele, onde ele nasceu, o lugar que foi para Maria ter a criança, vocês sabem onde foi de trás das muralhas da cidade, onde amarrava os animais que vinham para as festas de Jerusalém, e foi lá que adaptou uma cama de folha e palmeira. Depois que nasceu, José saiu por ali, achou um coxinho de dar ração aos animais, por nome de manjedoura, e ali foi onde foi colocado. 40 dias depois da ressurreição, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, depois aos apóstolos e a mais de 500 irmãos, até o dia que chegou a hora dele deixar esse mundo e subir até ao céu, em Atos capítulo 1, versículo 9. Ele levou os discípulos até Betânia, deu as últimas instruções e tornou a pedir a eles que não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder. 10 dias após a subida de Jesus ao céu, a ascensão dele ao céu, estavam reunidos no mesmo lugar, como de repente surgiu como um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam sentados e foram cheios do Espírito Santo. Eu já falei isso em vários vídeos, estou dando essa explicação para não criar muita expectativa. Ali foi edificada a igreja de Jesus no ano 33. Foi edificada a igreja de Jesus. E ela cresceu muito. Todos sabem que depois que a igreja foi edificada, no mesmo dia, entre um dia e outro, foram batizados quase 3.000 pessoas convertidas no dia da edificação da igreja. No ano 33, a vinda de Jesus. Então, prezados, a igreja cresceu muito, começou a ser perseguida, depois da morte de Estevão, deu-se uma grande perseguição e tiveram que deixar Jerusalém e partir para outros lugares, e aonde eles iam também eram perseguidos.
até o terceiro século, quando a igreja houve a grande apostasia, a metade da igreja um pouco mais se converteu ao cristianismo pagão, de Constantino, imperador romano, e junto com os bispos e uma banda da igreja, passaram a ser consideradas as igrejas do Império Romano, principal igreja do Império Romano. Ela foi edificada como Igreja Católica Apostólica Romana. Foi aí que dividiu a igreja mais do meio um pouco, mas a outra metade não aceitou. Foram mortos muitos pelo Império Romano e pelos próprios irmãos que se deixaram a fé, se aliaram a Constantino e também foram matar os irmãos. E eles tiveram que fugir nas cavernas, nas matas, escaparam no anonimato. E até hoje a Igreja de Jesus nunca acabou. E hoje nós somos resgatados por ela, pela graça de Deus. Então foi no ano 326 a 480, foi fundada a Igreja Católica Romana. E a Igreja de Jesus Cristo foi fundada no ano 33. A primeira. A segunda foi a Igreja Católica. E o protestantismo foi fundado no ano 1545 a 1635. Foi fundada 4 igrejas. A primeira luterana, depois a anglicana, depois a presbiteriana e depois a metodista. No ano 1600 depois de Cristo. 1600. Então, a primeira igreja que foi fundada foi a de Jesus no ano 33. Preste bem atenção. Ela foi edificada lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. E essa igreja, irmãos, está aqui. O poderio dela, esse vídeo vai ser pequeno, porque eu vou mostrar só esses 2 fundamentos. Preste atenção. Aqui, em Hebreus capítulo 12, está escrito assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos são contaminados. A raiz de amargura brota, irmãos, é uma raiz perturbadora. E ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, de primogênito. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Portanto, por que não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual ouviram, pediram que se não falasse mais, porque tão terrível porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. Essa visão foi aquela visão que Deus chamou Moisés para provar ao povo que Moisés foi preparado líder da tirada do povo do Egito. Porque eles estavam dizendo que Deus não falava só com Moisés, mas falava com nós, com os outros também. E ele provou que era com Moisés.
E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas nós agora, no Novo Testamento, pelo sangue de Jesus, chegastes ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Que maravilha, né, irmãos? Há muitos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Essa é a igreja dos primogênitos que foi escrito nos céus, irmãos. É essa. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 de 1 Pedro, ele faz uma explicação maravilhosa, idêntica a essa de aos Hebreus, capítulo 12. Ele diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações, e desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascido ao leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, provamos que é bom. Chegando-vos para ele pedras vivas, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Está falando de Jesus, a pedra fundamental da igreja. Vós também, como pedras vivas, nós somos perdigões que saem da pedra grande. Pequeninhas pedras, um grão de areia, saiu da rocha grande. Todos que se convertem a Jesus, se fazendo membro do corpo de Jesus e não membro de uma religião, você faz parte também dessa igreja. Vós também, como pedras vivas, edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Essa é a igreja do sacerdócio santo, irmão. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para os quais também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus nas alturas. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A igreja dos sacerdotes, irmãos, não o sacerdote da tribo de Levi, aquele que pelos quais foram obrigados a pagar o dízimo de 10%. O sacerdote da tribo de Levi foi criado em Números capítulo 18, versículo 21, foi criado o dízimo para as 11 tribos de Israel, pagava
essa importância do dízimo e das ofertas alçadas para o sacerdócio levítico que cuidavam do santuário e do altar para esfolar boi, matar boi, bode, carneiro, esfolar, separar as carnes com a gordura para queimar no altar, oferecida ao Pai, para uma arrumação, para um agrado, para que Deus não se lançasse sobre o povo, ver esse sangue de animais que não tinha valor nenhum, mas pelo menos foi criado esse modelo, não é, irmãos? Até chegar o verdadeiro, que é Jesus, que não levou um bode, nem um carneiro, nem um touro, mas ele mesmo subiu ao altar, pegou o madeiro, levou no ombro ainda, levava a arma que ele ia morrer nela, irmão. Jesus levou a arma que ia morrer nela, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha, irmãos, é grave isso aí, viu, irmão? Olha, vamos aos Gálatas, para vocês verem também essa parte de grande importância, como está escrito aqui aos Gálatas, dizendo assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-lo. Foram mortas muitas pessoas apedrejadas, pregadas no madeiro, morreu muita gente, pessoas que foram pegos de surpresa procurando lenha para fazer alguma coisa e foram mortos sem perdão. Está vendo, irmão? Agora você examina lá em 2 Coríntios, capítulo 3, para vocês verem ali o ministério da condenação, era a lei. E Jesus é o ministério da salvação. Olha como diz aqui. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela, viverá. A lei era assim. Você vai viver pelo que fizer da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito para nos salvar, pregado no madeiro que no Velho Testamento dizia assim, era maldito da lei que morriam crucificado ou pregado no madeiro. Então, prezados, é uma explicação muito maravilhosa e nós vemos aqui logo também outras passagens importantes, mas nós vamos agora, como já falamos do apóstolo Pedro, né? Então vamos falar um pouco agora do dízimo que vocês acham que ainda é para se pagar. E não existe dízimo mais. Acabou. O dízimo foi pago, como eu já falei. Agora também nós estamos propensos, todo aquele que não aceitar a igreja de Jesus, se converter ao nome dele, fazer-se parte da Virgem Imaculada, a igreja edificada por Jesus. Essa parte é muito importante que nós faça isso em nome de Jesus. Amém.